A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez pelo CETEADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima. E hoje, no curso básico de Teologia, no módulo Síntese do Novo Testamento, estaremos falando sobre as cartas pastorais ou as epístolas pastorais, quais sejam 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E por que elas recebem esse título de cartas pastorais? É porque elas têm um foco no assunto relacionado ao cuidado pastoral com as igrejas. Então, por isso, ela cuida da ordem no culto, da administração eclesiástica. Então, recebe exatamente esse título, porque cuida exatamente de igrejas, de como liderar, de como administrar igrejas. Amém? A primeira carta a Timóteo, ela foi escrita direcionada, como o próprio tema já diz, o título, a um discípulo de Paulo que se converteu antes de conhecer Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 16, não é? Mas que foi um servo fiel, um discípulo fiel de Paulo, e Paulo delegou a direção da igreja de Éfeso a Timóteo, e Tito ficou responsável pelas igrejas de Creta, das ilhas de Creta. Então, Timóteo, pastor de Éfeso, Tito, pastor das igrejas de Creta. E Paulo escreveu essa carta a Timóteo no período da sua primeira prisão em Roma. Sabemos que Paulo teve duas etapas de prisão, né, em Roma. A primeira, ele foi solto por um período de tempo, e depois ele foi preso, segunda vez em Roma, quando foi martirizado. Nesse período da primeira prisão, ou após essa primeira prisão de Paulo, é que ele escreve a carta a Timóteo, a 1 Timóteo. 2 Timóteo ele escreve já quando está preso novamente, já sentindo que seria martirizado, né? Paulo escreveu, como já disse, 2 Timóteo, exatamente num período de grande tribulação, já pressentindo sua partida. Por isso que há uma diferença muito grande entre 1 Timóteo, que é uma carta mais exortativa, é uma carta mais orientadora, enquanto que 2 Timóteo ela é uma carta mais sentimental, é uma carta de abertura, de rasgar mesmo o coração, exatamente porque os contextos são diferentes. Paulo ele vai ter cuidado de escrever nessa primeira carta a Timóteo, tratando de pelo menos 3 temas, pelo menos. O primeiro dos temas seria exortar Timóteo para que zele por ele mesmo e pelo seu próprio ministério. Então ele cuidasse da sua vida pessoal e tivesse zelo com o ministério de Cristo. O segundo tópico, o segundo tema que Paulo focou nessa primeira carta a Timóteo é exatamente para que Timóteo zelasse pela pureza do Evangelho contra os falsos mestres. Sabemos que tanto Paulo quanto os líderes da igreja primitiva sofreram grande oposição por falsos mestres, pessoas que se infiltravam na igreja, não com o objetivo de evangelizar ou de ganhar vidas, mas com o objetivo sempre de ou contrariar o evangelho anteriormente pregado, ou ter lucro terreno. E um terceiro ponto em que Paulo foca nessa primeira carta a Timóteo é um leque de assuntos que Paulo vai orientar sobre problemas locais da igreja de Éfeso. Então Paulo traz várias orientações com relação à igreja, com relação à administração da igreja de Éfeso, que são pontos, por isso que há uma sequência de conselhos, né? Aí a gente vai por capítulo. Capítulo 1 de 1 Timóteo. Paulo saúda Timóteo, como já é de praxe, ele sempre iniciando sua saudação nas suas cartas, né? E ele trata Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. Ou seja, alguém pensa que Paulo ganhou Timóteo para Cristo, e na realidade, se você for ler lá em Atos dos Apóstolos capítulo 16, verso 1, quando Paulo estava na sua viagem missionária, já encontrou Timóteo crente, né? Então é uma consideração assim pela fidelidade e a obediência que Timóteo tinha ao evangelho pregado por Paulo. Paulo continua advertindo ou recomendando a Timóteo, né, de que advirta os demais líderes para que não mudem o evangelho, né, e nem se apegue a genealogias intermináveis, querendo mostrar alguma forma de intelecto, alguma forma de capacidade humana, porque o evangelho é simples, não pode ser mudado, mas é simples. Também que zelasse para que
manter-se a essência do evangelho ou da lei, que é exatamente o amor não fingido, uma consciência pura e uma fé não fingida. Então esse era o foco do evangelho, enquanto que os falsos líderes queriam exatamente vangloriar-se. A essência do evangelho era o amor ao próximo, uma fé verdadeira, uma consciência tranquila, E quando as pessoas atingissem esse nível, aí sim teria atingido a maturidade. Você vai encontrar isso no capítulo 1, versos 6 e 7, falando exatamente sobre quem não atinge esse nível de maturidade cristã ainda é menino na fé, ou seja, brigão, arengueiro, que não tem desamor, ou que não tem amor, perdão. Então é uma evidência de que a pessoa precisa ainda conhecer a essência do evangelho. Paulo também vai focar nesse capítulo 1 de que a lei é boa. Alguém acha que não, a lei não serve, não, a lei é boa, mas ela é boa porque aponta para um viver justo, enquanto que para os ímpios a lei ela é má, no sentido de que ela só mostra as más obras dessas pessoas. Paulo ele enfoca muito bem essa passagem no sentido de que a lei ela aponta para o mal. Então, para quem está obediente a Deus, percebe que há um novo viver com relação à lei. Já para o ímpio, toda hora a lei vai estar apontando para o erro e para o pecado. Paulo fala também, nesse capítulo, sobre ter sido, há tempos atrás, inimigo do Evangelho, mas que foi alcançado pela misericórdia e a bondade de Jesus, e sendo chamado para o ministério, para ser apóstolo dos gentios. Você vai encontrar no verso 12 ao 16, e por isso que ele louva a Deus, ele prepara um hino ali, um louvor, quando aquele hino que a gente conhece, ao Rei dos séculos, imortal, ao único Deus, seja honra, glória para todo sempre, amém. Esse é um louvor que Paulo aproveita nessa carta para fazer a Deus por ter sido alcançado, mesmo que outrora tenha sido inimigo do Evangelho. Paulo aconselha Timóteo para que milite a boa milícia, enquanto que guarde a fé e uma boa consciência, para que não se torne náufrago na fé, ou seja, alguém que se desviou da fé. Aí ele traz dois personagens que foram exemplos de frieza do Evangelho, que é Himeneu e Alexandre, que na realidade eles perderam a fé e passaram a ser blasfemadores, está no versículo 20. E Paulo recomenda de que foram, ou ele cita pelo menos que foram entregues a Satanás, ou seja, esse termo significa ser expulso do rol de membros, para que não influencie os demais cristãos, ou seja, para que essa pessoa tenha pelo menos uma consciência de que estava errado e por isso não convinha estar no convívio de alguém que se diz cristão. Aí Paulo usa o termo ser entregue a Satanás. Capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo orienta Timóteo que ele deveria orar também pelas autoridades. E isso para que a igreja e os crentes tenham uma vida quieta e sossegada, porque isso agradaria a Deus. Na realidade, toda autoridade ela é constituída por Deus. Os atos dessas autoridades constituídas, é que são passíveis de julgamento e de punição de Deus, mas a autoridade em si, ela é constituída por Deus, porque Deus é um Deus ordeiro, Deus ele gosta, ele prima pela ordem, ele é organizado. Então é orientação que, enquanto não contraria o Evangelho, que as autoridades sejam reverenciadas. Paulo fala também no versículo 5 do capítulo 2, que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Paulo ainda aqui ele continua dando seu enfoque, contrariando o gnosticismo, que acreditavam que se Jesus fosse homem não seria Deus, porque a matéria ela é má, ela é corrompida. E se ele fosse Deus, ele não teria sido feito carne ou ter nascido como homem. Aí Paulo deixa bem claro aqui, é Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Paulo, no mesmo capítulo 2, verso 9 em diante, ele aconselha as mulheres para que elas sejam modestas, caridosas e santas. Versículo 15, ou seja, e na realidade ele também estica um pouco o ensino, mas aqui ele pega como fundamentação a criação humana, quando ele diz, as mulheres estejam caladas, ou seja, o que Paulo prima na cultura judaica é exatamente isso, que o homem foi criado primeiro e recebeu de Deus a responsabilidade da gestão de todas as coisas, inclusive do Éden. Então Paulo ele tem esse cuidado de manter o padrão lá do Éden, no sentido de que, para o judeu, culturalmente, se a mulher se manifesta e fala, ela está demonstrando autoridade, ou seja, como se estivesse disputando com os homens.
Então esse termo de ficar calado aqui, ele se aplica culturalmente aos judeus, né? A gente hoje nas igrejas tem as irmãs que pregam, que dirigem círculo de oração. Então, nesse sentido, essa palavra aqui, ela é mais voltada para um entendimento judaico relacionado à criação do homem. Capítulo 3, Paulo vai falar sobre os deveres dos bispos e diáconos, né? Quando ele diz aquela palavra, quem deseja o episcopado, excelente obra, excelente serviço, deseja. Não está falando de cargo, está falando de trabalho mesmo. Episcopado deriva de episcopos, que significa aquele que tem sobre si a responsabilidade pastoral. Então, aquele que deseja liderar como um pastor, excelente serviço deseja, mas não o cargo. O que a gente vê hoje às vezes as pessoas querem apenas o status. Paulo ele sempre focou no trabalho, no serviço. É por isso que ele dizia, eu tenho condição de me gloriar, mas eu reputo tudo isso como esterco, para que a glória seja exclusiva de Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas e o dono do Evangelho. Vamos dizer, usa esse termo assim meio regional. E aí ele começa a elencar as qualificações para o presbitério. E dentre elas, né, ele vai falar sobre não ser neófito, ou seja, neófito é o termo novo na fé, novo convertido, a pessoa imatura ainda. E exatamente ele explica o porquê disso, é para que essa pessoa não se ensoberbeça, né? Ou seja, para que não se confunda o status pessoal com a chamada, né? Já que a chamada do presbitério, ela é para uma responsabilidade principalmente de ensino. Ele não é um cargo para você se achar maior ou melhor do que os demais. Ele é um cargo com a chamada para ensinar. E para ensinar a gente tem que aprender. Então, o novo convertido, às vezes, não está preparado para essa responsabilidade tão grande. E daí possa ser que se ensoberbeça. Paulo, quando fala isso, é pela experiência que ele tem. O ministério de Paulo durou aproximadamente 30 anos. Ele viu muita coisa, né? Então, nesse sentido, Paulo também, nesse mesmo capítulo, ele vai dar um padrão com relação a os diáconos, que o padrão é bem parecido com o dos presbíteros. Há uma exceçãozinha que ele diz, aos diáconos não serem dados a muito vinho, versículo 8, ou seja, aqui a gente não pode entender como sendo uma permissão para que as pessoas bebam, para que os diáconos possam beber. Por quê? Porque a gente primeiro precisa entender o contexto dos tipos de vinho que existiam na época de Paulo. Existiam vinhos de várias maneiras, já falei isso em aulas anteriores, inclusive vinhos alcoólicos e vinhos não alcoólicos, né? E também, no mesmo contexto do ensino de Paulo, e a gente precisa entender que a Bíblia se interpreta pela Bíblia, ele recomenda as pessoas, e principalmente os líderes, a serem irrepreensíveis, né? Coisa que um beberrão não é, né? E o próprio Paulo ele condena a embriaguez quando ele diz que não entrarão no reino de Deus os bêbados. Está lá em 1 Coríntios 6 e 10. Então, aqui alguém quer pegar essa frasezinha para querer dar uma libertinagem ao Evangelho. Não, o Evangelho ele liberta, mas não dá libertinagem a ninguém. Então, que a gente sempre olhe a palavra no contexto bíblico geral e não numa partezinha isolada. Capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre a apostasia dos últimos tempos. Inclusive ele vai citar que haveriam alguém que seguisse doutrina de demônios, ou seja, uma perversão da doutrina correta, porque sabemos que a obra do inimigo é exatamente roubar, matar e destruir. Paulo ele recomenda em outras passagens que se alguém viesse pregando outro evangelho, que seja maldito. O próprio Paulo disse, se eu chegar pregando outro evangelho, que eu seja maldito, ou que o evangelho, esse falso evangelho, seja maldito. Então aqui ele vai falando que é sinal dos últimos tempos exatamente de que haveria uma dureza de coração, uma hipocrisia, né? Hipocrisia vem de um termo como um ator, alguém que finge um determinado papel, ou seja, finge ser alguma coisa sem ser. Ele está apenas representando. Então haveria um esvaziamento da verdade, um esvaziamento da espiritualidade e apenas ficaria aquelas aparências. Paulo ele recomenda exatamente nesse sentido no capítulo 4, para que a liderança, e principalmente Timóteo, esteja atento a esses sinais dos fins dos tempos, né?
Aí Paulo recomenda, a partir do versículo 6 do capítulo 4 até o 16, ele vai recomendar que se Timóteo seguisse o exemplo que Paulo deixou, Timóteo seria bom ministro, mas ele primeiro deveria tanto primar o verdadeiro evangelho, quanto rejeitar as fábulas e priorizar mais a piedade do que o exercício físico. Ou seja, Paulo vai dizer, o exercício físico para pouco serve, para pouca coisa vale. Ele não diz que para nada vale, ele diz para pouca coisa. A essência disso, Paulo está dizendo é que a aparência, o exterior, ele vale pouco. O que importa é quem você é por dentro. Então, do 6 ao 16 você vai entender exatamente nesse contexto. Paulo, ele também diz, olha, ninguém rejeita a tua mocidade. Aí aqui o termo mocidade é alguém de pouca idade, mas é diferente você ter pouca idade e você ser neófito. Porque a gente sabe, irmãos, há vários níveis de conhecimento. Tem pessoas que têm pouca idade, mas já têm uma experiência muito grande. Uma pessoa dessa não pode ser considerada neófito. Já tem outras que passam 200 anos estudando e no final não aprendeu nada. Então, o que Paulo recomenda aqui é exatamente isso. É que ninguém despreze porque Timóteo era novo, mas que ele continuasse sendo exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, e além do que, quando estiver nesse nível de conhecimento espiritual e de busca espiritual, ainda assim persistir em ler, exortar e ensinar, né? E que Timóteo não desprezasse o dom que havia sido orado, né, sobre Timóteo, que ele recebeu. Ou seja, Paulo diz, não despreza o dom que existe em ti, e manda que ele tenha cuidado dele mesmo e da doutrina, né, perseverando nisso para a salvação. Esse é o foco desse fim de capítulo 4 da carta de Paulo a 1 Timóteo. Capítulo 5, Paulo ele vai recomendar, como um Timóteo, líder da igreja, e sendo um camarada novo, relativamente novo, né, para que ele entenda um trato, como é que se cuida dos anciãos, das viúvas, das moças, dos jovens, enfim. E como a igreja naquela época sustentava as viúvas, as verdadeiras viúvas, aí Paulo ele vai falar exatamente de que se alguma viúva tivesse familiares, a família é quem devia sustentar essa viúva. Está no verso 16 do capítulo 5, né? E que a igreja realmente se ocupasse de cuidar apenas daquelas que não tinham condição mesmo, que eram desamparadas, já que nessa época não existia o sistema de previdência social como temos hoje. Naquela época não existiam aposentados. Então a igreja, ela, como uma comunidade do amor, ela sustentava aquelas pessoas mais necessitadas. Só que às vezes as pessoas estavam ali apenas para serem sustentadas, mas tinham parentes. E quem tinha parente, Paulo recomenda, olha Timóteo, vê aí quem tem parente, que a parentela que sustente, né? Aquelas viúvas também que fossem mais novas, né, que elas, se tivessem condições ainda de construir famílias, que fizessem isso, casassem, tivessem filhos, que fossem boas donas de casa. Está no versículo 14 do capítulo 5. O capítulo 5, verso 17 em diante, Paulo ele vai falar sobre, volta ao assunto de novo, aos presbíteros. Quando ele diz presbíteros, ele está falando com relação a pastores, né, para que se dedicassem na palavra, na doutrina, e que deveriam, ou esses pastores que tinham esse ofício da palavra, eles deveriam ser recompensados ou dignos de dupla honra, pois o trabalhador é digno do salário. Ou seja, Paulo ele fala exatamente sobre aqueles irmãos que dedicam suas vidas exclusivamente ao Evangelho, né, da igreja que Timóteo liderava, que deveriam ser reconhecidos e até sustentados pela igreja, já que era mandamento, né, de que o trabalhador é digno do salário. E o Evangelho em si, para quem se dedica exclusivamente, ele se torna um trabalho bem espinhoso. É claro que é diferente dos exploradores. A gente vê hoje pessoas que não têm compromisso com as vidas e que começam a fazer campanhas para arrecadações, enquanto que Paulo ele fala num tempo de um evangelho que deveria ser zelado, que deveria ser mantido como doutrina de Cristo, né? Então ele não condena as pessoas que tinham essa dedicação exclusiva, né? Com relação à acusação aos presbíteros, Paulo ele recomenda a Timóteo que só dê ouvidos se houver realmente 2 ou 3 testemunhas que possam comprovar o que está sendo dito. Do contrário, não dê ouvidos, porque
geralmente a liderança ela sofre oposição, né? Então precisa que haja sabedoria para ver o que é verdade e o que não é com relação ao que se diz. É claro que não pode se fechar os olhos para as coisas, mas também não pode se ouvir tudo e acreditar no sentido de testemunho de uma pessoa só, né? E que se essas pessoas, os presbíteros, pecassem, deveriam serem repreendidos na presença dos demais. Ou seja, não poderia ser uma disciplina escondida, mas que ficasse claro de que houve uma repreensão, uma reprovação, para que os demais tomem isso como exemplo e até evitem, né, de estar dando moleza para cair, né? Paulo também recomenda a Timóteo para ele não impor as mãos precipitadamente em ninguém ou a ninguém. Ou isso significa o quê? Impor as mãos não é orar por alguém. Impor as mãos significa consagrar para o ministério. Então, não se apresse para chamar alguém para o ministério sem antes ter observado bem. Essa é a recomendação de Paulo, né, com relação aos presbíteros. Também Paulo recomenda, que essa carta é de várias recomendações, de que Timóteo não deveria cobertar pecados de ninguém, né? Recomenda também aquela situação de que ele deveria não só beber água pura, mas também com um pouquinho de vinho, ou seja, um tipo de medicação por causa do estômago, que Timóteo tinha determinada enfermidade que precisava ser tratada. Ou seja, essa recomendação não é que os crentes têm que tomar água com vinho, não. Essa é uma receita específica do Dr. Paulo para o paciente Timóteo, né? E Paulo fecha esse capítulo 5 falando que todos os pecados, né, ou todas as obras boas um dia seriam reveladas, né? Ou seja, o bem ou o mal que se faz um dia será revelado, mais cedo ou mais tarde. E ele encerra essa carta, capítulo 6, falando sobre os deveres dos servos, né? Paulo ele sempre teve esse cuidado entre a relação de servos e senhores, para que os servos sirvam bem e para que os senhores não maltratem os servos. Ou seja, como era uma cultura escravocrata, aí Paulo tinha esse cuidado. Também ele vai falar sobre aqueles que não seguem essa doutrina, né, e que não andam em conformidade com a palavra. Na realidade são pessoas soberbas, nada sabem, e eles abrem as portas para vários tipos de males. E esses males Paulo até elenca como invejas, porfia, blasfêmias e tal. Ele vai numa lista de males que são abertos através dessas pessoas que não querem andar conforme essa doutrina, né? Paulo vai no versículo 4 e 5 do capítulo 6 recomendar para que Timóteo não tenha ambições por riquezas, mas que haja contentamento com o suficiente. Paulo diz, olha, se você tiver com o que comer e com que se vestir ou se cobrir, seja grato a Deus por isso, lá no versículo 8, né? E exatamente o porquê disso, porque nada a gente leva para a eternidade a não ser obras. Então ele diz, olha, nada levamos desse mundo, né? E explica mais também uma outra situação, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o amor ao dinheiro é diferente da posse do dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas o coração dele não está ali. Ele sabe que o dinheiro é apenas um meio para outras coisas. Já tem outras não, que chegam a fazer do dinheiro uma divindade. E Jesus diz isso no Evangelho quando diz, olha, você não pode servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Então nesse sentido precisa-se que tenha esse zelo da gente, ou pelo menos para a igreja de Timóteo, né? Mas é para a igreja cristã, que é dos nossos dias, que não haja essa sede por riquezas e que não haja essa idolatria por dinheiro. No fim do capítulo 6, Paulo recomenda a Timóteo que fuja das coisas daqui, coisas prejudiciais, né? E que tome posse da vida eterna. Ou seja, o foco de Timóteo era para ser nas coisas de cima e não de baixo, né? E que guarde os mandamentos sem mácula e repreensão até a volta de Jesus. Aqui é uma responsabilização para que não haja adulteração do Evangelho. Do jeito que recebeu o seu Evangelho, que se zele por isso, independente de alguém gostar ou não gostar, de alguém ajudar ou não ajudar, o Evangelho é o Evangelho. É algo intocável. E ele encerra a primeira carta a Timóteo falando aos ricos, né? Que os ricos não sejam altivos, né? E por fim faz sua saudação final e recomendações a Timóteo. Assim termina-se a primeira carta a Timóteo. Aí a gente entra na segunda carta a Timóteo, ainda nas cartas pastorais, como disse, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito.
Essa carta de 2 Timóteo, ela foi escrita enquanto Paulo aguardava o martírio na sua segunda prisão de Roma. Eu disse isso inicialmente, né? Segundo o imperador, o historiador romano Tácito, ele diz que em 64 Nero incendiou Roma, né, com a intenção de construir uma Roma maior, uma Roma mais portentosa. Só que os planos dele foi descoberto e ele terminou culpando os cristãos. E aí, a partir de então, surgiu uma grande perseguição aos cristãos, né? E dentre eles, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz, segundo a tradição. E Paulo foi preso nessa segunda prisão dele em Roma, que foi exatamente através de Nero e que foi executado, né? Então, 2 Timóteo e 1 Pedro, ela foi escrita exatamente nesse contexto de grande perseguição do imperador Nero contra os cristãos, né, culpando os cristãos de uma coisa que eles não fizeram. Capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo ele saúda mais uma vez a Timóteo e direciona essa carta a ele, né? E louva a Deus pela firmeza da fé de Timóteo, e que Timóteo aprendeu desde a sua meninice com a sua mãe Eunice e com sua avó Loide, né? E ele anima a Timóteo para que não seja tímido, está no versículo 7, e que não despreze o dom que recebera pela imposição de mãos de Paulo. A gente viu na primeira carta a Timóteo que Paulo recomenda a mesma coisa, e que Timóteo conserve o modelo da sã doutrina ou da sã palavra. Está no versículo 13 do capítulo 1. E Paulo aí começa a se queixar do abandono que ele sofre nessa segunda prisão, né? Quando ele fala de que todos me abandonaram, enfim, ele relembra os cuidados que Onesíforo teve com ele, né, tempos antes. Nisso ele é grato a Deus, está no capítulo 1, verso 15 ao 18, esse lamento e essa gratidão. Capítulo 2, Paulo recomenda a Timóteo de que fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que ele aprendeu de Paulo deveria ensinar a outras pessoas, para que essas outras pessoas ensinem as demais, né? E que nessa guerra Timóteo milite a boa milícia, que não se embarace com as coisas dessa vida, e que seguisse o exemplo de Paulo, né? Que mesmo diante do sofrimento nunca deixou de pregar o Evangelho. E Paulo mostra que, olha, para mim, se morrer com Cristo, a gente tem certeza de que um dia com Ele ressuscitaremos, né? Se com Ele padecemos, com Ele triunfaremos e tal. E no fim ele diz, olha, se a gente for infiel, Deus permanece fiel. Ou seja, Deus ele não vai se tornar infiel por causa da infidelidade do ser humano. Deus é Deus. O que Paulo quer dizer é isso. Mas que cada pessoa vai ter, segundo a lei do retorno, o que plantar. Ou seja, se eu for infiel a Deus, eu tenho minha condenação. Não é porque ele é fiel que ele vai ter que cumprir o que falou comigo se eu sair do lugar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, Deus independe do ser humano, ele é fiel sempre. Mas que cada um procure, ele segue inclusive nessa linha, procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Então, nesse sentido, Paulo ele foca exatamente nisso. Está no versículo 15. Paulo recomenda a Timóteo que evite os falatórios profanos, que corroem, corrompem, ou seja, aquelas palavras que não edificam. Como um líder de igreja, Paulo deveria ter esse cuidado. Paulo também fala sobre vasos de honra e vasos de desonra. Ou seja, vaso aqui é corpo. E às vezes a gente acha que, as pessoas acham, principalmente os calvinistas, de que Deus criou dois tipos de vaso. Não. Tem pessoas que procuram ser desonrados, procuram realmente andar em pecado e são vasos de desonra sim. Tanto que um dia sofrerão condenação. Quando Paulo diz vaso de honra e vaso de desonra, está dizendo o seguinte: pessoas que escolheram determinadas atitudes que dela vão gerar ou honra ou desonra. Enfim, Paulo recomenda também a Timóteo de que fuja dos desejos da mocidade, que geralmente desejos da mocidade são desejos desenfreados. Como um líder não convém. Capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo ele vai e fala de uma corrupção geral, que seria sinal do fim dos tempos, ao ponto de os homens serem mais amigos dos deleites do que serem amigos de Deus. E que o Evangelho sofreria uma oposição tão grande como Moisés sofreu oposição no Egito por aqueles dois mágicos, Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés diante dos milagres. Assim também os falsos líderes nos últimos dias fariam exatamente isso. Se oporiam a Deus, mas os falsos líderes seriam destruídos, até o versículo 9 do capítulo 3.
Paulo volta a elogiar, a partir do versículo 10, mais uma vez a fidelidade de Timóteo, né? E fala sobre, olha, Timóteo, o evangelho produz realmente perseguição, então segue em frente, isso é uma luta, né? Mas que Timóteo deveria continuar fiel à palavra. O que faz a pessoa permanecer fiel à palavra torna essa pessoa sábio para a salvação. E aí ele usa aquele termo: toda a escritura divinamente inspirada é apta, para ensinar, para redarguir, para exortar, enfim, e para edificar. E isso promove a perfeição no ser humano, ou seja, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele vai e recomenda para que Timóteo insiste na pregação, pregasse em tempo e fora de tempo, desde que seja a sã doutrina, porque viria tempo em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina ao ponto de constituírem líderes que falariam só o que essas pessoas queriam ouvir, porque o Evangelho mostra o pecado. O Evangelho produz transformação de vidas, mas as pessoas se tornariam tão concupiscentes, tão olhando para si mesmo, que rejeitariam o verdadeiro Evangelho, né? E daí para frente, Paulo, ele prevê sua partida para a eternidade e que diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E fala da coroa da vida que está guardada para tantos quantos forem fiéis até o fim. Assim, Paulo, ele já disse, já pressente sua morte. O ministério de Paulo durou aproximadamente 35 anos, né? E Paulo encerra esse capítulo 4 de 2 Timóteo pedindo para que Timóteo vá ver ele o quanto antes, já que todos os outros discípulos haviam abandonado Paulo, exceto Lucas. Ele diz: Lucas ainda está comigo, versículo 11 do capítulo 4. E ainda assim, caminhando para o martírio, Paulo, ele pede para trazer João Marcos, né, que lhe seria muito útil. João Marcos é aquele da primeira viagem missionária, que foi primo de Barnabé e que voltou da metade do caminho. E a partir da segunda viagem missionária, Paulo, ele já não quis mais seguir com João Marcos, né? Mas aqui veja que há uma reconciliação e Paulo, ele manda Timóteo trazer João Marcos, porque João Marcos seria muito útil a Paulo com relação ao Evangelho. E pede também para trazer a capa e os livros, principalmente os pergaminhos. Ou seja, ainda que no fim da vida, Paulo nunca deixou de buscar o conhecimento através da leitura, dos estudos. E aí ele faz sua saudação final e encerra o livro com votos de bênçãos, né? E aí a gente entra na terceira carta, a epístola pastoral, que é a epístola de Tito. Lembrando que Tito, ele foi pastor das igrejas de Creta. Ela, como disse, o título já diz para quem a carta foi enviada, né? Foi mandada para Tito, que era auxiliar de Paulo e que atuava como pastor na igreja de Creta, né? Lembrando que Tito não era judeu. Você vai encontrar lá em Gálatas capítulo 2, verso 3, que Tito era gentio convertido, e por isso que os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Paulo se opôs a isso, né? A carta a Tito, ela foi escrita praticamente no mesmo período da carta de 1 Timóteo, ou seja, no intervalo da primeira prisão de Roma, de Paulo, e a segunda, nesse intervalo que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito. Na segunda Timóteo ele escreve já quando estava preso, já para o martírio, né? Por isso que há uma semelhança muito grande entre 1 Timóteo e Tito. São sempre voltados para probleminhas relacionados à igreja de cada uma. 1 Timóteo, a igreja de Éfeso, e Tito, a igreja de Creta. Paulo escreveu a carta a Tito para falar de 4 temas específicos. Ou, claro, o assunto é mais amplo, mas especificamente 4 temas. Quais sejam: ensinar sobre o caráter e qualificações necessárias a todos os que são separados para o ministério da igreja. Então, caráter dos líderes, alguém que fosse chamado para um determinado serviço, tinha que ter essas qualificações. Um segundo ponto: Tito deveria ensinar a sã doutrina para calar os falsos mestres. Então veja que Tito também passava pelo mesmo problema que Timóteo passava, a oposição de falsos mestres. 3. Ensinar sobre o devido papel dos anciãos, das mulheres idosas, das mulheres jovens, dos homens jovens, dos servos. Ele vem na mesma linha de 1 Timóteo. E 4. Enfatizar que o verdadeiro fruto da fé se demonstra pela vida de retidão que produz boas obras. Ou seja, não são as obras que salvam, as obras são apenas sinais de que houve transformação no ser humano.
se o ser humano tem boas obras, e o cristão foi chamado para andar em boas obras, né? A Bíblia diz isso, é porque realmente o Espírito Santo está agindo naquela vida. Capítulo 1 de Tito, Paulo ele inicia sua saudação a Tito e relembra os motivos que o deixou em Creta, ou seja, para pôr em boas obras as coisas que Paulo iniciou na sua viagem missionária, para estabelecer presbíteros, já falei presbíteros, bispos são sinônimos aqui, significa pastores, de cidade em cidade, né, e elenca as qualidades morais e espirituais para esse bispado, né, bem como para que sejam firmes e fiéis na conservação da sã doutrina, para demonstrar e convencer os contradizentes, ou seja, sempre fidelidade à sã doutrina. E Paulo também recomenda, né, que muitos falsos mestres de Creta, eles, na realidade, o combate de Tito deveria ser exatamente contra essas lideranças que queriam destruir a igreja, mudar a doutrina. E ele até fala sobre o que um poeta, que ele chama de profeta cretense, falou sobre as qualidades daqueles líderes. Que o nome desse poeta é Epimênides, um poeta cretense, e Paulo cita isso. Paulo ele sempre foi muito focado também e ligado em assuntos filosóficos, né? Ele nunca desviou do evangelho, jamais, mas ele estudava muito. Então nesse sentido ele cita um próprio poeta cretense para dizer o que esse poeta achava dos povos do povo de Creta. E disse, esse poeta diz: os cretenses são sempre mentirosos. Por que ele usa esse termo mentirosos? Porque segundo essa filosofia cretense, é que o altar de Zeus, ou o sepulcro de Zeus, estava lá em Creta. Zeus é uma divindade pagã da mitologia grega. E os cretenses afirmavam, batiam o pé dizendo que o túmulo de Zeus estava lá em Creta. Aí o poeta continua falando, eles são, além de mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, ou seja, glutões, né? E versículo 12, ele encerra essa exposição falando sobre esse caráter de alguns líderes que seguiam essa linha de pensamento, né? E fala sobre que todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, na realidade o que Paulo está preocupado aqui em falar não é com relação a pecados, mas sim com relação a rituais, né, alimentos consagrados. Ou seja, o que os falsos mestres queriam impor naquela igreja era exatamente de que era necessário que participassem de rituais, de alimentos, de dietas e tal. E Paulo diz, não, todas as coisas são puras para os puros, ou seja, não são as coisas daqui que determinam a salvação de alguém, e sim a fidelidade a Deus. O que Paulo traz nessa fala é exatamente nesse sentido. Que aquele povo gostava muito de impor rituais, e de fazer dietas, e de aparentar serem terem um tipo de santidade que não tinham. Capítulo 2 de Tito, Paulo vai falar sobre o tratamento aos mais velhos, às mulheres idosas, às jovens, aos servos. Fala exatamente sobre como tratar essas pessoas, como essas pessoas deveriam se comportar na igreja, na sociedade. Veja que ele traz na mesma linha de 1 Timóteo, né? Praticamente é o mesmo assunto. E quando fala sobre Tito, Tito deveria também se dar, por exemplo, de boas obras. Ou seja, a liderança ela sempre tem que estar sendo o padrão para os cristãos. Por isso que é uma responsabilidade maior para os líderes, né? E nesse sentido, quando fala em boas obras, eu já falei anteriormente, não é com relação à salvação, é com relação a fruto de uma vida transformada. Paulo vai recomendar a Tito também que Tito tenha incorrupção na doutrina. Ou seja, o que é uma incorrupção? É manter a doutrina integral, íntegra, intocável, do jeito que foi recebida, sem alteração, sem mudança. Linguagem sã e irrepreensível, né? Para que dê graça a todos aqueles que ouvem. Ou seja, o Evangelho, ele tem esse poder de salvação, desde que as pessoas não corrompam o Evangelho, não mudem a sã doutrina. Se mudar a sã doutrina, deixou de ser Evangelho, é qualquer outra coisa, é um pensamento filosófico e não o Evangelho.
E Paulo vai dizer que a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Quando diz a todos os homens, está lá no capítulo 2, versos 7 e 8, não está dizendo que todos serão salvos. Está dizendo o seguinte, olha, a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens, e essa graça é Jesus, é o sacrifício de Cristo, mas só vai ter salvação aqueles que se decidirem em aceitar essa graça. João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, não é para o mundo todo. Se o mundo todo cresce, seria todo salvo, porque a graça é para todo mundo, mas muitos não querem. Então, não haverá uma salvação imposta, obrigatória, que não. É para a graça de Deus se manifestou para que haja salvação a todos os homens, desde que esses homens aceitem o Salvador. E nesse sentido, já que essa graça muda e traz salvação, por isso que as pessoas deveriam, os novos cristãos deveriam viver com sobriedade, justiça e pureza, enquanto aguardassem a volta de Cristo. Essa é a essência do capítulo 2 de Tito. Capítulo 3, Paulo admoesta também, para que os cristãos se obedeçam ou se submetam às autoridades. Quando ele diz autoridades aqui, ele usa o termo principados e potestades, ou seja, ele fala de hierarquias, não é espiritual, não no espaço sideral, mas ele fala de lideranças daqui e usa esse termo, principados e potestades. E que sejamos modestos, pois a salvação nos transformou e nos justificou, tornando-nos herdeiros da vida eterna. Ou seja, já não era mais por obra, já não era mais por aparência, e sim por uma certeza de fé, uma convicção no coração, que isso aí deveria gerar uma transformação nas pessoas para que sejam modestas. E Paulo ele traz uma recomendação a Tito, falando sobre o homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Versículo 10. Na realidade, o termo herege aqui não é alguém desviado, é alguém que negou a fé e que agora prega contrário a essa fé. Veja só, é muito além de alguém que se desviou. É alguém que antes era participante dessa fé e agora se tornou inimigo dela, ao ponto de combatê-la e pregar contra ela, mesmo sabendo da realidade, mesmo tendo experimentado isso aí. Então esse termo aí, herege, é exatamente isso, alguém que prega contra uma fé que outrora experimentou. Paulo recomenda que até insista até 2 vezes, da terceira vez deixa essa pessoa para lá, porque já não quer mais ouvir, então já ficou um estágio bem difícil. E Paulo encerra a carta a Tito com suas saudações finais. Assim, que Deus nos abençoe, e a gente encerra nesse vídeo as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Deus abençoe, meus irmãos.